Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Esse é o canal Bíblia em Foco, falando com vocês o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, compartilhe, divulgue os nossos vídeos, acione o sino da notificação e não esqueça, se você tiver tempo, de comentar e ajudar o crescimento do canal. Nós vamos hoje, nesse momento, meus queridos irmãos, estudar as práticas de mais uma seita nessa oportunidade, tá certo? Nós vamos falar hoje sobre a Igreja da Unificação. Não sei se vocês já ouviram falar, essa Igreja da Unificação, tá certo? Sobre isso nós vamos falar hoje para vocês conhecer praticamente todas as seitas que estão aí atuando a nível mundial. Bom, a Igreja da Unificação tem sido objetivo de muitas controvérsias, não só por causa de suas doutrinas exóticas, mas também devido aos seus métodos de sedução e de discipulado, a forma que ela discipula os seus adeptos. O fundador da seita, para nós conhecermos, bom, o fundador da seita é o Young Myung Moon. Em 1946, Young Myung Moon, conhecido como Reverendo Moon, em 1946 mudou seu nome para Sung Myung Moon, que significa, abre aspas, sol e lua brilhantes. Sol e lua brilhantes, fecha aspas. Ele nasceu em 1920 na Coreia do Norte. É uma pessoa que traz consigo uma instrução, uma criação já bem a nível de ditatorial, né? Já criado um sistema bastante fechado. Nasceu na Coreia do Norte em 1920. Seus pais converteram-se ao cristianismo através da igreja presbiteriana quando Moon tinha 10 anos de idade. Ele converte-se na igreja presbiteriana, abandona a raiz do evangelho verdadeiro e vai atrás de ser um grande sectário. Origem, já falamos do fundador, vamos falar da sua origem. Moon afirma que teve uma visão aos 16 anos de idade. Mais uma vez, vocês vão ficar muito afiados na Bíblia. Mais uma vez, visão, revelação, sobrenatural, arrebatamento de sentido e revelações de anjo, encontros angelicais. Aqui está um dos maiores problemas da fundação das maiores seitas heréticas que nós temos a nível mundial. Origem. Moon afirma ter essa visão aos 16 anos de idade. Ele relatou que Jesus lhe teria revelado que a obra da redenção ainda não estava completa, quer dizer, já está colocando dificuldade e improbabilidades na obra da redenção. Jesus, biblicamente, Paulo falou que ele foi sacrifício único sacerdote, sacerdócio verdadeiro, o único sacrifício total e cabal. Ele não deixou nada para trás para ser restaurado, como diz o Adventista, completado, ou como está dizendo aqui o Reverendo Moon. De forma alguma, o sacrifício dele foi único, verdadeiro e fez a obra total e cabal. Não precisa mais de consumar aquilo que já está consumado. Tá certo, meus irmãos? E que o Moon seria o único capaz de completar a obra que o Filho de Deus havia começado. Opa! Aqui chamou a atenção, né? O Reverendo Moon está se colocando no lugar de Jesus. Em 1945, disse ter recebido outra revelação. Mais uma revelação aí. Nesse mesmo ano, começou a reinterpretar a Bíblia. Agora a revelação que ele recebe. Primeiro ele se coloca no lugar de Jesus, não está muito difícil de dizer que a Bíblia está fora também. Aí ele vai reinterpretar a Bíblia, porque a interpretação da Bíblia está falsa, tacanha e ultrapassada e antiquada. Então ele vai reinterpretar a Bíblia. E quem dá vazão a essa seita automaticamente vai começar a deixar o livro sagrado de lado e dizer que a Bíblia não é a única regra verdadeira de fé e prática. Infalível, inerrante, intransferível, inconfundível, invariável é a Bíblia Sagrada. Não tem sombra de variação nem de mudança na Bíblia, ela é verdadeira e única. Chegou à Coreia do Sul em 1º de maio de 1954, quando fundou a Igreja da Unificação, conhecida também como a Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. Lembrando, abrindo aspas, lembrando, que esse Reverendo Moon aqui da Igreja da Unificação, esse reverendo fez um encontro mundial na Coreia, com milhões de adeptos dentro da sua seita, e nada mais, nada menos de quem estava lá visitando era o Manuel Ferreira, presidente de honra da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Estava presente no encontro dessa seita e falou no encontro dessa seita com muita propriedade,
E nós sabemos que esse reverendo Moon era um grande maçônico. Você entende? As raízes do Moon são tudo, essa igreja da unificação é envolvida com a maçonaria. E se a igreja da unificação é envolvida com a maçonaria e o líder aí, o grande líder da igreja Assembleia de Deus Madureira estava lá junto com eles, então para mim esse camarada está envolvido com maçonaria também. Eu sinto muito ter que dizer a nível mundial. Mas se ele não estivesse envolvido com o ocultismo, o que ele queria fazendo parte do encontro dessa seita herética e terrível aqui, que é a Igreja da Unificação do Reverendo Moon? Então vocês tenham cuidado. Mas é Assembleia, tudo. Não, não é tudo não. Tem maçônico dentro da Assembleia, tem maçônico em várias igrejas, e se não se cuidar, meus irmãos, vai ter na sua aí que ainda não tem ninguém. Vocês estão entendendo? Porque a maçonaria não é a igreja que segura a pessoa. A pessoa pode fazer parte, porque a maçonaria é uma loja, uma seita secreta, por exemplo, você pode fazer parte de qualquer igreja e pertencer à maçonaria. Então, se a sua igreja aí ainda não tem nenhuma prática dessa, glória a Deus, que nunca entre, porque pode entrar sorrateiramente sem que ninguém saiba. Porque os pastores que fazem parte disso vão negar até o fim. E as ovelhas não vão ser enganadas por eles. Na verdade, eles estão enganando as ovelhas, mas as ovelhas que estiverem firmes com Deus naquele dia vão ser arrebatadas. Eu quero ver para onde vai ir esses homens que estão enganando o rebanho do Senhor. Fechamos aspas, voltamos para o estudo. Bom, modo de agir dessa seita. A seita se interessa especialmente por jovens da classe média, como as demais utilizam o terror psicológico, abre aspas, terror psicológico, fecha aspas. Eles impõem as regras e eles fazem você ficar confinado à seita, dizendo que se você sair você vai morrer, você vai ser amaldiçoado, e te pregam como o único lugar onde Deus pode ter um encontro contigo, onde você vai ser abençoado. Para manter seus adeptos, eles impõem as regras e a pressão, o terror psicológico. Doutrinas. Bom, a primeira doutrina deles é o princípio divino. No livro básico do Moonismo, derivando de Moon, que é o livro do Moon, consideram sua autoridade acima da Bíblia. O livro do Moonismo tem mais autoridade que a Bíblia, como o dos Mormons, como o do Adventista, o Eliite, como o livro, os ensinos do William Marion Bray, qualquer outro ensino tem mais autoridade que a própria palavra de Deus, que a própria Bíblia. E assim vai, toda seita tem um acréscimo à Bíblia, tem um livro extra. Tem uma bula papal, tem um edito. Vamos à frente, meus irmãos. Então esse livro está acima da Bíblia e é uma grosseira imitação da Bíblia. É uma Bíblia imitada e sangrada. Segundo ponto, o Jesus do Reverendo Moon. O Jesus do Reverendo Moon é o filho do sacerdote Zacarias e sua concepção virginal é negada, não foi gerado da Virgem Maria no caso. A sua concepção virginal é negada, ele é um filho de Zacarias. Dizem que Jesus foi enviado para completar a obra que Adão não conseguiu terminar. Constituir uma grande família na terra centrada em Deus. E segundo Adão, Cristo deveria se casar e erguer uma grande família. Ensinam que isso não aconteceu por causa da morte de Jesus no Calvário, porque se Jesus não tivesse morrido no Calvário como uma pessoa comum, segundo o Reverendo Moon, ele teria constituído uma família terrena para seguir esse projeto aí, segundo os ensinos da seita aí da Igreja da Unificação. Vamos à frente, mais um ponto. Alegam ainda que a morte do Filho de Deus decorreu por causa da traição de João Batista e por isso o sacrifício de Jesus só pode garantir uma boa parte da redenção. Vamos a mais um ponto de doutrina deles. Negam a deidade absoluta de Jesus e sua ressurreição física. Jesus não é Deus, para eles de forma alguma. Vamos refutação biblicamente falando agora. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, Mateus 1, 18, 20 e 25, Lucas 1 e 35. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, Lucas 19, 10, 1 Timóteo 1 e 15, e não para suscitar uma família. Seguimos, sua morte foi para a remissão dos pecados, Romanos 3, 21 e 26, 1 Coríntios 15, do 1 ao 4, e Hebreus 5 e 9 e Hebreus 7, 25. Jesus é o Deus verdadeiro, Isaías 9, 6, Jeremias 23, do 5 ao 6, João 1 e 1 e João 10 e 30, Romanos 9 e 5, Colossenses 2 e 9, 1 João 5 e 20 e Apocalipse 1 e 8. Sobre a ressurreição corporal de Jesus, Paulo assevera que negar essa verdade é continuar no mesmo estado de pecado e miséria e que sem ela o cristianismo não teria sentido. 1 Coríntios 15, 17 até o 18. Vamos mais um ponto doutrinário. Humanidade, uma grande família.
Moon ensina que o Pai é Deus e a Mãe é o Espírito Santo. Afirma que a Trindade consiste de inteligência, força e amor, representada como Pai, Mãe e Filho. Uma tremenda de uma heresia, uma blasfêmia, uma aberração com as três pessoas da Trindade. Vamos à refutação agora dessa doutrina ensinada por esse reverendo. Não existe na Bíblia nada a indicar que o Espírito Santo seja feminino. No Antigo Testamento hebraico, o substantivo ruach, espírito, é masculino. Os substantivos gregos apresentam três gêneros, masculino, feminino e neutro. A palavra grega pneuma, usada amplamente no Novo Testamento para o Espírito de Deus, é neutro. Não fala sobre essas aberrações do reverendo Moon. Vamos a mais uma doutrina antibíblica do reverendo Moon, a queda de Adão. Ocorrem duas etapas, uma espiritual e a outra física. Bom, a primeira foi espiritual. Continuamos. Eva cometeu adultério com Satanás e dessa relação íntima nasceu Caim. E tem pregadores aqui no Brasil, pentecostais, pregando essa aberração. E essa aberração aqui, o William Murray O'Brien também entendia assim, meio parecido com essa doutrina aqui do reverendo Moon. Bom, Eva cometeu adultério com o diabo e dessa relação íntima nasceu Caim. Por isso que o Caim era ruim. Caim não se perdeu por causa do engano. Caim era ruim porque ele era filho do diabo com a Eva. Aberração, tem base doutrinária. Doutrina de demônio. A segunda foi física. Depois desse suposto adultério, Eva teve união física com Adão, resultando no nascimento de Abel. Quer dizer, o Caim é filho do diabo e o Abel é filho de Adão e Eva. Completamente aberração. Assim, Moon associa o pecado ao ato sexual. Com isso, ele procura justificar os seus casamentos em massa, pois quem não sabe que ele é adepto da poligamia. O que é poligamia? O monopólio, várias esposas, vem de pólio, monopólio. Então a poligamia, o reverendo Moon, ele teve várias esposas. Monogamia, que é o casamento pregado pela Bíblia, que é o único casamento a vida toda, até que a morte o separe. Então você percebe aqui que esse reverendo Moon não passa de um cretino e de um safado. Vocês entendem? Então ele procura justificar os seus casamentos em massa, arranjados e abençoados por ele, seguindo-se logo após um período de abstinência sexual entre os cônjuges. Refutação: Caim e Abel são filhos de Adão e Eva, Gênesis 4, do 1 até o 2. O pecado do primeiro casal nada teve a ver com o seu relacionamento sexual. O seu pecado foi a desobediência, Gênesis 2, 16, 17, 3, 2 e 11. Bom, vamos concluir agora, meus irmãos. Credenciais de Jesus. A vida e a obra de Jesus ocorrem em cumprimento das Escrituras, Lucas 24, 44. Na transfiguração de Cristo veio pessoalmente Moisés e Elias, representante da lei e dos profetas, respectivamente, para ratificar a messianidade de Jesus, Mateus 17, 3, Lucas 9 e 30. O próprio Deus, desde os céus, testemunhou a respeito de seu Filho, Mateus 3, 17, Mateus 17, 5, Lucas 9 e 35. Bom, seus ensinos e sinais miraculosos, acrescidos de sua ressurreição à ascensão ao céu, são as provas irrefutáveis de sua messianidade. Lucas 24 e 19, João 10 e 31 e 33, João 14 e 10, Atos dos Apóstolos 10 e 38. Fica provado aqui na conclusão, estas coisas são as credenciais de Jesus de Nazaré como Messias de Israel. Quem poderá destruir evidências tão fortes tais como essas? Então o reverendo Moon da Igreja da Unificação, que prega aí essas doutrinas de aberrações, de unicidade, se apresentando como Cristo, como Messias, não passa de uma aberração. Vamos deixar aqui junto na matéria de heresiologia, seitas e heresias, para que os irmãos tenham conhecimento de mais uma seita. Que Deus abençoe, meus amados. Fique em Cristo. Estou resumindo muito para que vocês estudem um pouco mais os versículos da Bíblia Sagrada. Mas o trivial, o que vocês precisam saber, vocês estão aprendendo. Que Deus os abençoe e fique em Cristo jamais seremos enganados e jamais seremos
confundidos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Esse é o canal Bíblia em Foco. Compartilhe, comente e ajude na divulgação do nosso canal. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus.